Olá, pessoal! Estamos de volta em mais uma aula de matemática, né? Vamos terminar de corrigir a tarefa. Bem, um ponto importante. Eu comentei com vocês, né, de a gente hoje estar corrigindo todas as tarefas e terça-feira que vem a gente vai tirar as dúvidas, né? Mas eu percebi que existem muitas dúvidas que são geral em relação a alguns exercícios, né? E outras são dúvidas mais pontuais. Então, eu pensei da gente fazer o seguinte. Vocês vão selecionar 10 questões, tá bom? Ou seja, a turma vai escolher 10 questões que são questões em que a maioria das pessoas tiveram dificuldades, ok? E aí, na semana que vem, então, na terça-feira, eu vou resolver essas 10 questões, que foram as questões que a turma mais sentiu dificuldade, beleza? Bem, aí eu preciso de um ajudante, nesse caso, né? E esse ajudante vai ser o que vai escrever quais são essas questões e vai enviar para mim no domingo, tá bom? Então, tem alguém que poderia se habilitar a ser o ajudante e estar conversando com a turma e anotando quais são as 10 questões que eu vou resolver na terça-feira, tirar as dúvidas? Giovana Rodrigues. Ok, Gi. Então, combinado, tá? Então, domingo, pode ser domingo à noite, tá, Gi? Não tem problema. Você envia para mim, tá bom, Gi? Você fala com o pessoal no grupo, né? E aí a turma junto vai decidir quais são os exercícios que as pessoas mais têm dúvidas, tá? Vou mandar o número para você, tá bom? Já mandei o meu telefone, Gi, tá bom? E aí, então fica combinado, a turma vai conversando, vai conversar hoje, amanhã, sábado, domingo, e aí vocês vão escolher as 10 dúvidas que o pessoal mais teve dificuldade, tá bom? E aí, terça-feira. Poxa, que pena, Duda. Eu achei que vocês tinham sido informados de que seria aula de matemática, ok? Mas então eles assistem depois lá no canal, tá bom? Então, Gi, já enviei para você o telefone, então fica combinado assim. Vocês vão decidir no grupo de vocês, tá bom? Quais são as 10 questões que todo mundo sentiu mais dificuldade. E terça-feira que vem, então, a gente vai resolver as 10 questões escolhidas pela turma, combinado? O que é PTR? Ah, tá. Achei que era uma gíria que eu não conhecia. Então fica combinado desse jeito, tá bom? Então vamos terminar de corrigir as questões agora, tá bom? Vamos lá. Lucas, você tá com dúvida no exercício 8F de que página? Bom, faz o seguinte, Lucas. Eu vou responder as questões, tá bom? Que nós temos que terminar a correção. Se sobrar um tempinho, eu volto nesse, tá? Combinado? Então vamos lá.
Vamos lá para a página 460, né? Esse aqui nós já corrigimos, né? Aqui já corrigimos. Nós paramos nesse, correto? No exercício 2. Quem que tá com o som ligado? Vamos lá, pessoal. Foi nesse exercício 2 que nós paramos, correto? Sim? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2. Observem que nós temos aqui uma multiplicação de potências com a mesma base. A base é 3. Então, é só nós conservarmos a base, que é 3, e somarmos os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 7 mais 2, 9. 3 elevado a 9. Na letra B, nós temos 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3. Nós temos base e base igual, multiplicando. Então, nós vamos conservar a base, que é 6, e somar os expoentes. Então, vai ficar 6 elevado a 2 mais 3 dá 5. 6 elevado a 5. Né? Na letra C, nós temos 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 5. Conservamos a base e somamos os expoentes. 2 mais 5, 7. Nós temos aqui menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 5. Conservamos a base e somamos os expoentes. 4 mais 5, 9. Nós temos meio elevado a 2 vezes meio elevado a 3. Conservamos a base, que é meio, e somamos os expoentes. 2 mais 3, 5. Temos x elevado a 6 vezes x elevado a 3. Conservamos a base, que é x, e somamos os expoentes. 6 mais 3, 9. Agora, nós temos aqui a elevado a b vezes a elevado a 6. Conservamos a base, que é a, e somamos os expoentes. B mais 6. Exatamente, Duda. Se nós temos uma multiplicação de potências, somamos os expoentes. Se nós temos uma divisão de potências, nós subtraímos os expoentes. Yasmin e Lucas, se der um tempinho no final da aula, tira a dúvida, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Me avisem quando estiverem prontos para irmos para o próximo exercício. Beleza. Vamos lá. 3. As conclusões a que você chegou até este momento se aplicariam à multiplicação
2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2? Justifique. Não, né, gente? Olha só aqui, nós temos potências de bases diferentes. Nós só podemos aplicar aquela propriedade quando as bases são iguais. Então, a propriedade não pode ser aplicada quando as bases da potenciação são diferentes. Como você deve proceder para efetuar multiplicações de potenciações de mesma base? Quando a base é a mesma, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Exatamente, é o Nicolas, né? Que escreveu conservar a base, somar os expoentes. Eu não entendi o que você falou, Duda. E mas que a quantidade de vezes... Eu não entendi o que você disse. Ah, sim. É, o corretor é ruim mesmo. Bom, vamos então para a próxima questão. Página 461. Questão 1. Agora vamos retomar a propriedade da divisão de potenciações de mesma base. Escreva a regra que nos permite calcular diretamente a divisão 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, mantendo o quociente na forma de potenciação de base 2. Então, na divisão de potenciações de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Opa, desculpa, pessoal, que eu escrevi errado. Subtrai os expoentes. Na divisão de potenciações de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Beleza? Tive um errinho aqui. Na divisão de potenciações de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Questão 2. Verifique se a regra é válida para os casos a seguir. Caso contrário, justifique. Bom, no primeiro caso, nós temos divisão de mesma base, então nós conseguimos resolver. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2 aqui. No item B, nós temos mesma base, então nós conseguimos resolver. Conserva-se a base, subtrai o expoente. 6 menos 3 dá 3. Letra C, mesma base. Nós temos aqui 2. Quando não tem nada é 1. Ok? Então, 2 menos 1 dá 1. Tá, gente? Toma cuidado com isso.
Tem pessoas que acham que é 0, mas não é, tá? Quando não apareceu o expoente é 1, tá bom? Então, 2 menos 1 dá 1. Por isso que aqui ficou escondidinho. Na D, mesma base, então conserva a base e subtrai os expoentes. Novamente, ó, quando não aparece o expoente é 1. 3 menos 1, 2. Letra E, nós temos 1/5 elevado a 3 e 1/5 elevado a 2. Conserva a base e subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Letra F, menos 6 de base. Conserva a base e subtrai o expoente. Observem aqui, 2 menos 2 dá 0. Quando é 0, o expoente aparece. Quando é 1, ele fica escondidinho. Letra G, A e A. Então, podemos conservar a base e subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4. P e P. Conserva a base, que é P, x menos y. Agora, observem a letra I. Nós temos a mesma base? Não. Se não tem a mesma base, não dá para aplicar a propriedade, ok? Letra J, meio elevado a 4 e meio elevado a 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. Não, Duda, toma cuidado. Reveja lá o vídeo da nossa última aula de potência. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, por exemplo, 1000 elevado a 0 é 1. 22 elevado a 0, 1. 34 elevado a 0, 1. Então, todo número elevado a 0 é sempre 1. Tá bom? Bom, vamos para a próxima página. Como você deve proceder para efetuar divisões de potências de mesma base? Então, nós temos divisão de mesma base. Conserva a base e subtraem-se os expoentes. Na divisão de potenciações de mesma base, conserva-se a base e subtraem os expoentes. Próxima página, 462, do módulo 6. Uma nova propriedade da potenciação. Agora você vai conhecer uma nova propriedade, a potenciação de potenciação. Voltei, Lorenzo. Pronto, né? Vamos lá para a próxima. Calcule a potência. 2 elevado a 3 elevado a 2. Lembre-se de que primeiro se resolve a operação dentro do parênteses, né? Mas, olha só que legal. Aqui, se a gente for resolver primeiro que está dentro do parênteses, a gente vai resolver o 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, vai ficar 8 elevado a 2. 8 elevado a 2 dá 64. Ok? Mas, se a gente for aplicar a propriedade que a gente aprendeu, dá para fazer da seguinte forma. Nós podemos colocar 2 elevado a 6. Por quê?
Porque a propriedade de potência diz o seguinte: você pode resolver assim: conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Ok? Então, são duas maneiras distintas de resolver o mesmo probleminha. Pela propriedade é bem mais rápido, né? Diga, Luiz Felipe. Você inverteu as duas? Ah, então, o que ele queria, na verdade, era isso. Era na primeira a gente resolver o que está dentro do parênteses e na segunda aplicar a propriedade. Então, inverte, tá, Luiz Felipe? Que é o correto, pelo que a apostila está pedindo, é isso. Não, Gi, isso aí é o indicador da questão. Questão 1, questão 2, tá bom? Não faz parte da continha esses números. Bom, no exercício 3, com base na resposta anterior, complete a forma de potência de base 2. Então, esse 3 aqui, pessoal, vocês estão vendo esse 3 aqui que eu estou mexendo o mouse? É o 3 da questão, tá? Não é 3 da resposta, é o 3 da questão. Então, ficaria 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 64, que é igual a 2 elevado a 6. Que relação existe entre os expoentes dados e o expoente do resultado? O que nós temos aqui é a propriedade, que é multiplicar os expoentes. Esse aqui, Gi. Beleza. Vamos para o próximo. Então, nós temos aqui a resposta, né, dos dois, que é exatamente o que nós fizemos no exercício 1 e 2, tá? Verifique se a relação é válida para os seguintes casos. Olha aqui, Duda, presta atenção. Nós temos 2 elevado a 3 elevado a 2, certo? Multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá quanto? Olha os 6 aqui. Essa é a propriedade de potência, ok? Tem que tomar cuidado na hora de diferenciar cada uma. Porque nós não temos duas bases para conseguir fazer aquela propriedade de manter a base e somar expoente. É outra coisa, tá, Duda? Tem que tomar cuidado nisso. A dica é, você está vendo outro número com base ou você está vendo só dois expoentes? Se você estiver vendo dois números com base multiplicando, aí sim você conserva a base e soma os expoentes. Esse caso aí, nós não temos duas bases, nós temos uma base só. Quando a gente só tem uma base e dois expoentes, a gente multiplica os expoentes, tá bom? Verifique se a relação é válida para os seguintes casos. Então, como que pode ficar aqui, ó? 5 elevado a, multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 2 elevado a 5.
Dá 2 elevado a 10, porque multiplicamos os expoentes. Na letra C, nós temos aqui 10 elevado a 2 elevado a 4. Fica 10 elevado a 2 vezes 4, 8. Letra D, menos 3 elevado a 6. Letra E, meio elevado a 8. Letra F, A elevado a 18. Letra G, x elevado a p vezes q. E H, 0,3 elevado a 12. O que você não entendeu na questão 4? Que relação existe entre os expoentes dado e o expoente do resultado? Qual é a relação que tem entre eles, Duda? Se a gente multiplicar os expoentes dados, chegamos no expoente do resultado. É essa relação que tem entre eles. Se multiplicarmos 3 vezes 2, encontramos o 6. Então, vamos fazer o seguinte, a Yasmin também não entendeu. Então, olha só, vamos responder a última questão. Conserva-se a base e multiplicam os expoentes, né? Bem, deem uma copiadinha nesse slide rapidinho para eu poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, aqui está a lição de casa. Essa lição de casa é para quinta-feira da semana que vem. Então, tem uma semana para fazer essa lição, tá bom? Essa lição aqui não é para terça. Terça a gente só vai tirar dúvida, tá bom? Essa lição de casa é para quinta-feira, combinado? Então, vocês têm uma semana para fazer esses exercícios. Tirem um print, tirem uma foto. E agora eu vou tirar a dúvida de vocês. Vamos lá. Yasmin, você consegue acionar o seu microfone? Você tem microfone? Yasmin? Consegue me ouvir? Você tem microfone? Consegue acionar seu microfone? Certo. Então você vai ser a minha ajudante, tá bom, Yasmin? É o seguinte. Eu vou pegar esse slide e vou usar ele de lousa para explicar. Olha só. Vamos lá. Yasmin, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui uma potência, a base da potência é 2 e o expoente dessa base é 3. E eu tenho outra potência, que a base é 2 e o expoente é 5, tá bom? E a gente está multiplicando essas duas potências, beleza? Fala para mim, Yasmin, como que eu resolvo quando eu tenho multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes?
Mantém a base e soma o expoente? Perfeito, Yasmin. Então, a gente vai manter a base, que é 2, e vai somar os expoentes. Isso daqui deu 2, 3 mais 5 dá quanto, Yasmin? 8. Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte. A outra situação é assim. Nessa outra situação, Yasmin, eu tenho o seguinte, eu tenho 2 elevado a 7, dividindo 2 elevado a 5, tá bom? Como eu resolvo isso, Yasmin? Como eu resolvo esse daqui, Yasmin? Igual o outro? Mas fala pra mim como vai ficar. Mantém a base e soma o expoente? Então, agora você falou certo. Mantém a base, que é o 2, mas atenção. Aqui nós tínhamos multiplicação, certo? Agora é divisão. Então, eu não posso somar os expoentes. O que eu vou fazer? Subtrai. Isso. Então, 7 menos 5, ok? Isso vai dar... Quanto dá 7 menos 5? 2. Isso, excelente. Entendeu essas duas propriedades? Sim. Agora vamos fazer o outro. Na outra situação, nós temos 2 elevado a 3, só que tudo isso aqui está elevado a outro número, que é elevado ao 4. Agora fala para mim, Yasmin, como eu resolvo esse daqui? Caixão, o povo carregando caixão, e aquele monte de gente atrás também. Até chegar lá no cemitério. Todo dia passava um. E aí, Yasmin, como eu resolvo esse? Não sei, eu não entendi essa parte. Olha só, nesse caso aqui, nós vamos conservar a base, certo? Vou pegar aqui para copiar para cá. Esse aqui nós vamos conservar a base e o expoente nós vamos multiplicar os expoentes. Entendeu? Uhum. Quanto que dá 3 vezes 4? 12. Prontinho. Então, nós temos 3 propriedades distintas. Se nós temos duas potências que estão sendo multiplicadas, nós somamos elas, ok? Se nós temos duas potências que estão sendo divididas, nós subtraímos elas. Mas se nós temos uma potência que está elevada à outra, observem aqui que a gente só tem uma base aparecendo, não é?
Nos outros casos, a gente tinha ó, uma base, outra base, uma base, outra base. Aqui a gente só tem uma base. Quando for essa situação, a gente vai multiplicar os expoentes. Conseguiu entender agora, Yasmin? Entendi. Então tá bom. Pessoal, tem alguém que não entendeu essas propriedades de potência? Duda, você conseguiu entender as propriedades agora? Sim? Todos entenderam? Tem dúvidas na parte de potência? Não? Mesmo, pessoal? Vamos aproveitar para tirar dúvida de potência agora. Aí, semana que vem, a gente tira dúvida só do módulo 5, lá da lição de casa, que ficou as dúvidas. Tudo certinho? Todos entenderam? Não sabe, Nicolas? Certo. Potência elevada a zero. Vamos lá. Se eu tenho aqui vamos lá, Duda. Se eu tenho aqui 2 elevado a zero, quanto dá isso? Todo número elevado a zero dá 1. Se eu tenho 5.000 elevado a zero, isso aqui dá 1. Se eu tenho 7.986.444 elevado a zero, isso aqui dá 1. Ah, sim. Por exemplo, vamos lá então. Se não apareceu nada no expoente, significa que aqui tem 1. É só isso que eu disse. Se não aparecer expoente, o expoente é 1, ok? Fala para mim, Duda, quanto é 2 elevado a 1? Quanto que dá isso aqui? 2 elevado a 1 dá 0? Ah, tá. 2 elevado a 1 dá 2. Então, é a mesma coisa eu escrever assim ou escrever assim. Por isso que quando não aparece o expoente, a gente fala que o expoente é 1. Beleza? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam de enviar as dúvidas para a Giovana. Um grande beijo a todos, ótimo fim de semana. Semana que vem tiramos mais dúvidas na terça-feira, tá bom? 0 elevado a 1 dá 0. Agora, se for 0 elevado a 0, dá 1.